Alô, pessoal, tudo bem? Hoje é dia da nossa live e hoje eu estou super empolgada, super curiosa. Nós estamos recebendo aqui uma pessoa divina, uma pessoa maravilhosa chamada Luiz Fernando Calduro. O Luiz Fernando, ele é voluntário no Amor Exigente. Eu queria, Luiz, que você se apresentasse e que dissesse a todo mundo o que é o amor exigente. Quem é você? O que você faz? Vamos te conhecer um pouco. Que bom, Rafaela. Eu estou extremamente agradecido pela possibilidade de compartilhar estas informações que, para mim, são um grande tesouro de vida. E então, realmente, é muito importante este canal que você está abrindo para que as pessoas possam receber informações sobre dependência química, sobre codependência, que é um mal terrível que acomete as pessoas que convivem com o dependente químico. E pelas pesquisas, nós sabemos que cada dependente químico afeta diretamente, no mínimo, 4 pessoas, É muita instabilizando a gente. vida. É muita gente. Então, muito bem, respondendo a sua pergunta, o que é o amor exigente? O Amor Exigente é um programa de qualidade de vida e proteção social que veio para o Brasil em 1984 pelas mãos de Padre Haroldo Hahn, um jesuíta norte-americano que veio para o Brasil para trabalhar com as minorias. Se instalou em Campinas e desejou trabalhar, entre outras coisas, com os dependentes químicos. E, Eu num tenho primeiro muita momento, boa, perdão, eu tenho muitas boas relações e lembranças com os jesuítas. Meu filho estudou no Colégio São Luís, tem uma formação maravilhosa, estudou na USP, passou na FUVEST. Além da informação, eu vi que o lado dele, formação, foi muito bem trabalhado, muito bem lapidado no Colégio São Luís. Só tenho agradecimentos aos jesuítas. são mesmo uma ordem muito internacional, não é? E muito voltada ao trabalho missionário. E este homem extraordinário, então, um norte-americano, vindo ao Brasil, constituiu a primeira comunidade terapêutica. O que é uma comunidade terapêutica? É um local, uma fazenda, que acolhe dependentes químicos e ali trabalha sobre um tripé baseado em oração, trabalho e estudo dos passos dos anônimos, dos alcoólicos anônimos, dos neuróticos anônimos, dos narcóticos anônimos. E Padre Haroldo, então, tinha muito sucesso no tratamento da dependência química. Porém, os rapazes e moças que ficavam ali na sua fazenda, após 6 meses, precisavam ser devolvidos para a sociedade, para suas famílias. E o que é que acontecia? As famílias tinham ficado 6 meses longe do dependente químico e não tinham se preparado para recebê-lo de volta. Então, o dependente químico, que já era uma outra pessoa, transformado por espiritualidade, transformado pelo trabalho, transformado por ter ficado abstinente por 6 meses, ou na época parece que eram 9 meses, ele chegava numa família que ainda estava doente, que ainda facilitava, e acabava que nos primeiros dias que o dependente químico voltava, a família organizava um churrasco, uma festa, regada a álcool, e o dependente químico recaía. Então, o Padre Haroldo buscou um instrumento para ajudar as famílias a lidar com este problema da dependência química, a trazer informação para essas famílias, a buscar a mudança de comportamento dessas famílias. Posso fazer uma E aí, pergunta? O senhor falou uma palavra que me chama muita atenção, a palavra informação. Essa palavra, na minha opinião, e no mundo atual, ela tem mais importância do que o uso banalizado dela, né? E é isso, o senhor falou, a família não tinha informação, a família não tem informação. E eu queria só
destrinchar um pouquinho que às vezes não é porque não quer, não é, é porque não tem mesmo, que não teve acesso. Desculpa a interrupção, mas a gente às vezes precisa trazer mais perto, a pessoa quer, mas não tem como ir. A gente veio aprender com o senhor qual é o caminho. Olha, você não precisa me chamar de senhor Opa, e obrigada. esteja para me interromper todas as vezes que você quiser. A sua interrupção foi muito, muito oportuna, porque, de fato, informação é muito importante quando se fala em dependência química. Por exemplo, as famílias que não frequentam o amor exigente ou algum outro grupo de apoio familiar para dependente químico acabam achando que o dependente químico é um moleque, é um sem vergonha, é uma pessoa que tem um defeito de caráter, que não para de usar porque não quer. E aí, quando nós temos as informações corretas, nós descobrimos que a dependência química é uma doença. O dependente químico está doente, ele precisa de tratamento, ele não é sem vergonha. Ele não tem um defeito de caráter. Ele mente, sim, ele manipula, sim, mas para conseguir aquilo que o seu corpo pede, que é a droga na qual ele está viciado. E estas informações, Padre Haroldo desejou passar para as famílias através deste programa que ele conheceu nos Estados Unidos, Tough Love. Assim que, em 1984, o programa chegou no Brasil, no ano seguinte, ele convidou Dona Mara Menezes, uma voluntária das suas obras sociais, para abrasileirar o programa, para traduzir o livro do que é o amor exigente, e ela acrescentou 2 princípios brasileiros para o amor exigente norte-americano, que continha só 10 princípios. E aí, a partir daí, o amor exigente progrediu. Hoje nós somos mais de 1.000 grupos espalhados pelo Brasil inteiro, pelo Uruguai, Argentina, Paraguai. Estamos agora entrando em Cuba, temos um grupo na Itália, outro em Israel, enfim, um movimento que teve uma grande expansão. Mas eu ainda não respondi o que é o amor exigente. O amor exigente, então, é este programa constituído de 12 princípios básicos comportamentais. Sabe, Rafa, para que não fique chata a nossa conversa, por exemplo, a família do dependente químico, ela é uma família onde não há disciplina, onde não há cooperação e onde as pessoas não têm um papel bem definido. O papel de pai, o papel de mãe, o papel de filho, enfim. O amor exigente, nestes princípios comportamentais, ele resgata esta questão de uma ordem familiar importante. Então, as famílias são incentivadas a buscarem cooperação dentro da sua casa. Sabe, só há nas famílias uma pessoa sufocada se existe um folgado, e o vice-versa é verdadeiro. O dependente químico é folgado. Eu costumava dizer, quando meu filho era muito pequeno, que eu preferia a casa, um apartamento menor, assim nós ficávamos sempre juntinhos. Que grandes mansões, não nada contra as grandes mansões, eu acho que é um conforto e quem quer pode ter. A família fica muito longe. Um fica no seu quarto vendo videogame, o outro fica vendo futebol no outro quarto. E essa coisa da gente se esbarrar toda hora num local menor, cria uma, não sei se era impressão minha, mas era isso que eu passava para ele. Cria uma proximidade, cria uma fórmula de conversarmos, até por passar um pelo outro. Todo mundo vai indo à cozinha, no mesmo caminho, se encontra lá, pega alguma coisa da geladeira, já bate um papo. E outra coisa que eu fazia muita questão era fazer pelo menos uma das refeições do dia em conjunto, todos presentes. Então, ficava minha mãe, meu marido, meu filho, eu. Podia ser para conversar, podia ser para discordar, não tinha problema. Mas estávamos todos juntos ali. E essa sua fala me lembrou muito essa fase da infância à adolescência do meu filho,
que hoje é um espetáculo de menino, tenho muito orgulho dele, mãe coruja também, mas é um menino de sucesso. E eu sempre penso em passar para os amigos esse conceito. Às vezes a pessoa não tem uma família tão estruturada, mas ela pode criar esse mesmo vínculo com as pessoas que moram na residência dela. Uma mãe viúva, separada, com 4 filhos, com 2 filhos, fazer esse mesmo clima no pouquinho de tempo que ela consegue ficar em casa e se dedicar a essa aproximação. Então, a sua fala me lembrou muito esse momento agradável de vida que eu tive. Pois é. E o amor exigente pensa, Rafa, que o seu filho ter se tornado um homem de sucesso, um homem bom, um homem funcional, deve-se a estes comportamentos que você imprimiu na sua família. O comportamento do diálogo, o comportamento das regras, não é? Você disse, olha, pelo menos uma refeição, todos ficavam juntos. Isso é uma regra. E, infelizmente, na maioria das famílias dos dependentes químicos, estas regras não existem. Então, o Amor Exigente é este programa que vem resgatar esta funcionalidade da família. Atualmente, nós temos dito no nosso programa que as famílias precisam se tornar famílias terapêuticas, ou seja, famílias onde há espiritualidade, onde há cooperação, onde há disciplina. E cada uma destas virtudes é estudada no Amor Exigente em um dos nossos princípios básicos. Então, o Amor Exigente ele é constituído... interromper. Nós estamos aqui com uma excelente interatividade, pessoal bacana nos assistindo, boa noite a todos. E tem uma pergunta que diz exatamente isso. Quando tiver alguma pergunta, eu vou interrompendo para fazer, porque assim a gente consegue uma interatividade melhor com quem está nos acompanhando. A Ana Isilda está perguntando sobre os 12 princípios. Se o senhor pode explicar quais são, que ela não conhece, gostaria de conhecer, e convidar o senhor também depois para ficar à vontade para entrar no meu perfil e responder a todos também por escrito. O senhor não, perdão, você, Luiz. Você. Então, olha, Ana Isilda, que boa a sua pergunta, porque aí me dá a oportunidade de eu fazer um pouquinho de propaganda do Amor Exigente. Então, o Amor Exigente é este programa tão interessante, e que depois, se você me permitir, em determinado momento, eu vou contar por que é que eu me tornei voluntário do Amor Exigente, porque eu usufruí muito deste programa. Para mim, ele funcionou, ele transformou a minha vida, transformou a vida da minha família. E o Amor Exigente, ele está... para você entrar em contato conosco, o caminho melhor é o site do Amor Exigente. Ele é o amorexigente.org.br. E também nós temos o nosso WhatsApp, que tem uma pessoa incrível lá no escritório do Amor Exigente, que responde a todos os WhatsApps que lá chegam, que é a Cláudia Cristina, que está aqui participando conosco da live, que eu já vi o nome dela aí. E o WhatsApp da federação é o 19 2519 6555. Depois eu vou repetir ao longo da nossa fala. É o 19 2519 6555. E ali você vai ter oportunidade. Pode escrever esse número, e aí eu ponho o banner aqui com o número na nossa tela. E eu ia fazer a pergunta que a Carmen Oliveira já respondeu no grupo aqui, que está tendo reunião online, mas a gente deixa a pandemia para o final. Isso. E aí, voltando lá na pergunta da nossa amiga, de fato, estes princípios precisam ser estudados. Nós vamos ter no próximo sábado, se você entrar no nosso site, você vai verificar o primeiro webinar do Amor Exigente. E aí lá, se você participar conosco deste webinar, você vai conhecer mais profundamente estes princípios, a nossa metodologia, a importância do trabalho do voluntário, porque o Amor Exigente, além dos princípios básicos, ele também tem o trabalho de responsabilidade social. Então, quando você falou que os seus filhos estudaram no colégio, seu filho estudou no Colégio São Luís, o primeiro grupo de Amor Exigente
aqui em São Paulo, porque eu lhes disse que o Amor Exigente chegou pelo Padre Haroldo lá em Campinas, foi exatamente no Colégio São Luís, e foi exatamente porque ele era jesuíta e conversou ali com seus pares e instalou o Amor Exigente ali. Então, é um trabalho de responsabilidade social. Este grupo, chamado Grupo São Luís, é então o primeiro grupo de São Paulo, ele funciona até hoje. É claro que durante a pandemia nós não estamos podendo fazer reuniões presenciais, mas se você ligar lá no 19 25 19 6555, a Cláudia Cristina vai te dar o link de participação das reuniões nacionais e também vai te dar, se você é de São Paulo, qual é o grupo em São Paulo que você pode participar virtualmente para nos conhecer melhor, a nossa dinâmica e mudar de vida. Sabe, Rafa, nós temos no Amor Exigente alguns lemas que eu amo, e um deles é: o nada muda se eu não mudar. Porque uma das... Isso é muito profundo. Isso é muito fundo, cala no coração. Se eu não mudar, nada muda. Muda. Porque uma das características da família disfuncional, quando ela percebe que há um problema, às vezes nem precisa ser de dependência química, um problema na sua família, o que acontece? Ela fica na reclamação, no choro, na briga, mas ela não é incentivada para tomar uma atitude. Então, o Amor Exigente, que não é um grupo de falação, é um grupo de ação, tem, além de o objetivo de trazer informações para a família do dependente químico ou da pessoa com mau comportamento, e aí, quando eu estou falando de mau comportamento, eu estou falando de outras compulsões, a compulsão por jogo, a compulsão por compras, a compulsão por sexo, a compulsão por comida, ou outros maus comportamentos. Tudo junto. Não é? Outros maus comportamentos, como violência, como roubo, como mentira. Então, quando a pessoa descobre isso na sua família, ela precisa ser abraçada por um programa como o Amor Exigente, que vai trazer não só as informações, mas como vai impulsioná-la, como se fosse uma mola para que ela tome atitudes. Porque o Luiz, comportamento do outro... Eu vou te interromper por uma coisa muito séria. Nós estamos aqui com a participação da Evelyn, que ela precisa muito de ajuda, que ela tem um dependente. Eu gostaria que alguém do grupo Amor Exigente, que está nos assistindo, pudesse fazer o contato. O link dela está no nome dela aqui nos comentários. Eu acho que a gente já pode ajudar alguém já. Vamos fazer, vou pegar essa oportunidade. Já estamos ajudando a Evelyn. Evelyn, querida, não fique só. Busque informação. Busque participar de uma das nossas reuniões. Assim que terminar essa live, já vai ter uma reunião nacional aí do Amor Exigente, que se você entrar no nosso site e clicar amorexigente.org.br/online, você já vai poder participar dessa reunião e abrir o seu coração ali e vai receber um retorno. A metodologia do Amor Exigente ouve as pessoas com empatia, sem julgar, e depois dá um retorno, não baseado em achismo ou em palpite, que ninguém gosta de palpite, não é? Mas baseado no nosso programa, dando dicas de como a pessoa agir, baseado num programa testado no Brasil há 36 anos e que funciona e que dá certo. Então, Evelyn, eu quando cheguei ao Amor Exigente, há 18 anos atrás, tinha 3 filhos usando drogas e não sabia como lidar com essa situação. Estava tão desesperado como você, Evelyn. E o Amor Exigente, através de metas simples, fez com que eu entendesse que eu precisava mudar o meu comportamento, que eu precisava parar de chorar, de reclamar e começasse a agir. Porque, como eu estava começando a dizer, o comportamento do outro afeta o meu, me traz crise. E se eu permanecer nessa crise, nada se resolve. Quando eu descubro que o meu comportamento também afeta o outro, quando eu digo esta frase para mim mesmo, que a Rafa gostou tanto, nada muda se eu não mudar, e eu mudar o meu comportamento, o outro também vai mudar o dele. Então, Evelyn,
Não deixe que a crise fique na sua mão. Passe a crise para a mão do seu dependente químico. Faça com que ele tenha perdas. Faça com que ele se depare com a realidade para que ele possa entrar em crise e esta crise possa fazer com que ele decida a mudar também o seu comportamento. É um programa simples, é um programa fácil de entender. Talvez eu não esteja sendo um bom professor, Rafa. Se você não estiver entendendo... Não, a gente vai perguntando. Nós percebemos, assim, resumidamente, que é um grupo de voluntários, de pessoas que têm comprometimento com a ajuda, que têm comprometimento com a informação, o encaminhamento de soluções. Tem os 12 princípios aí que as pessoas estão curiosas, mas tem também o comprometimento do eu. Eu, se eu não mudar, nada muda. Então, é um âmbito bem grande, um âmbito bastante amplo, mas é tão amplo que eu estou vendo aqui que muito maior que isso, o tamanho dos grupos, a quantidade, a setorização, uma forma nacional, internacional. Então, assim, às vezes nós estamos com um dependente que mora fora, porque foi estudar fora e a família ficou aqui. E eu penso que essas ramificações podem ajudar essa família, ajudar a família a ajudar o dependente. Enfim, eu sinto muita falta, em termos de estrutura pública, ou de estrutura particular, a não ser voluntariado, porque eu acho que uma das coisas que dá certo são os voluntariados. Isso eu vejo em qualquer ramo de ajuda, seja no verde, no plantar uma árvore, seja no ajudar um dependente. O que dá certo é o voluntariado. E a gente tem que incentivar isso de todas as formas. Então, o que nós estamos entendendo é que amor, encaminhamento, abraçar e fazer a pessoa reconhecer que ela precisa mudar, tanto a família quanto o dependente, faz parte de uma base de trabalho desse voluntariado super importante. É isso que eu entendi? Tá certo? Rafaela, você entendeu muito bem e você é muito melhor professora do que eu. Vem para o Amor Exigente para nos ajudar, porque nós precisamos muito de voluntários. E é isto mesmo, porque o Amor Exigente é simples de entender. Ele, às vezes, é um pouquinho mais complexo e demora um pouquinho mais de tempo para a gente colocar em prática, para a gente vivenciar. Mas o grupo, ele é paciente conosco. E, em determinado momento, nós, quando percebemos, já não somos mais o que nós éramos ontem. Quando nós começamos as nossas... voluntária, professora ainda, já fui professora de inglês, de direito, mas hoje estou um pouco afastada desse ramo de didática, acho que tenho que reaprender muita coisa para dar aula. É isso mesmo, mas os nossos voluntários, eles se capacitam e eles acabam fazendo falas interessantes, porque o que você falou é muito importante, Rafaela. A responsabilidade social é uma das pilastras de sustentação do Amor Exigente. A dona Mara, que é a nossa cofundadora, ela fez uma percepção muito interessante. As famílias vinham para buscar ajuda dentro do nosso programa, e ela percebia que algumas famílias conseguiam mudar o seu comportamento e conseguiam estabelecer uma normalidade mais rápida dentro das suas casas, quando elas começavam a ajudar outras famílias. Aquele que buscava já imediatamente também ajudar outros a fazer alguma coisa, se tornar um voluntário, essas pessoas, de fato, eram as que primeiro conseguiam a sua própria recuperação, tanto de dependência química como de codependência. Então, você está coberta de razão, é isto mesmo, a responsabilidade social, o voluntariado. Aliás, nós estamos no mês do voluntariado. Agora, dia 28 de agosto próximo, nós teremos o dia do voluntariado, o dia do voluntário. E para o Amor Exigente, o voluntário é muito importante. No nosso webinar de sábado, dia 22 de agosto, nós vamos ter uma palestra sobre o voluntário, o perfil do voluntário do Amor Exigente, que é uma pessoa extraordinária, porque ela transforma a sua dor
em algo que possa ser o bem para o outro. Ela faz do limão uma limonada, e isto é muito importante na nossa sociedade atual. Uma coisa que me chamou atenção também na sua fala, Rafaela, quando você disse que nas casas as pessoas ficam em vários cômodos, cada uma com o seu aparelho de eletrônico. Isso está acontecendo muito, mesmo em casas que são um apartamento só, com um quarto só, mas as pessoas podem estar no mesmo cômodo, mas cada uma está com o seu celular ligado e não interagem. E isto é um problema grave, porque o amor exigente nos diz que a interdependência, que o relacionamento interpessoal é muito importante. E muitas vezes isso é esquecido, e o dependente químico é colocado de lado, afastado da família, e o amor exigente busca esse resgate. É com amor e com exigência. Eu fiz questão de colocar o logo do amor exigente atrás de mim, aonde amor é escrito maior do que o exigente. O amor é na cor azul do infinito e o exigente é na cor verde da esperança. Não há amor sem exigência, isso é um pleonasmo. Todo amor deve ser exigente. É aquele amor que dá, mas também que exige que o outro faça o melhor de si e o melhor para a sociedade. É o amor que torna o outro autônomo, e isso é o 12º princípio básico do amor exigente. Amar é fazer com que... Vou fazer uma pergunta. Pode falar, depois eu falo. Amar é faz uma... Amar é Pode tornar falar, o outro forte. Que lindo! Amar é tornar o outro forte. É isso mesmo. A minha pergunta é, muitas vezes a família não reconhece essa necessidade de ajuda. Como é que nós fazemos elas chegarem, se encaminharem para grupos como o Amor Exigente? Serem ajudadas, pedirem ajuda, aceitarem essa ajuda, aceitarem o problema, porque às vezes é difícil reconhecer e enxergar o problema existente. A nossa missão é estar cada vez mais levando informação para a sociedade. Porque eu tenho certeza, Rafaela, que isso que você está fazendo hoje vai salvar alguma vida. Provavelmente alguém que está nos ouvindo hoje não tinha estas informações a respeito de que existe um grupo de apoio, que esse grupo de apoio é gratuito, o Amor Exigente é gratuito, que se ela buscar estar com outras pessoas que têm os mesmos problemas que ela, isso vai facilitar na troca de experiências, que ela não fique parada sempre no mesmo degrau. Então, a sua pergunta é interessante, e nós estamos na mídia, porque entendemos que este é o nosso objetivo, esta é a nossa missão, salvar vidas. Então, as segundas-feiras, na Rede Vida de televisão, às 12h40, nós temos um bloco no programa Vida Melhor, da apresentadora Cláudia Tenório, que fala sobre dependência química, sobre a família do dependente químico, e faz uma propaganda do nosso trabalho, que é importante que seja divulgado com bastante intensidade. E nós temos o nosso site, nós temos tido lives, nós temos participado de muitas lives, e isto pode chegar ao ouvido de quem está sofrendo com a dependência química ou com a codependência, que é o convívio com o dependente. E mesmo uma amiga, um amigo que tem essa conversa mais íntima com outra família, pode indicar, pode encaminhar. Nós temos aqui, Luiz, umas perguntas. O que é a codependência? Essa é uma pergunta, e a outra, como fazer para participar dos grupos de apoio, para a família ajudar? Então, vamos para a mais fácil, que é como participar. Entre lá, amorexigente.org.br ou no 19 25 19 6555, e você vai ser encaminhado para um destes grupos de apoio, que neste momento da pandemia está sendo virtual. Agora, sobre a pergunta do Marcelo, é uma pergunta muito interessante, porque nós que estamos habituados a esta linguagem de dependência química, para nós, codependência é algo
muito sabido. Mas, às vezes, quem nunca ouviu este termo pode assustar. Do que nós estamos falando aí? É de comer codependência? Não. Codependência é o convívio com um dependente químico, mas mais do que isso, é a pessoa deixar de viver a sua própria vida para viver a vida do outro. É a pessoa ter a ilusão que ela vai salvar o outro, ou que se ela puder fazer alguma coisa, ela vai fazer para que o outro pare de usar drogas. E isto traz um grande prejuízo para ela própria, porque como ela não vai conseguir, porque a dependência química ela só vai ser resolvida se o dependente químico aceitar esta ajuda e fizer ele próprio o seu tratamento, então o familiar ele vai ficar frustrado e ele vai adoecer. A dependência química é uma doença. A codependência é um comportamento que leva a uma doença. Como eu disse, por exemplo, quando eu iniciei a minha fala, que o Amor Exigente salvou minha família, porque eu tinha 4 filhos no uso de drogas, eu cheguei adoecido ao Amor Exigente, com dores na coluna, com dores no intestino, com dores de cabeça, com estresse profundo. Por quê? Porque eu ficava naquela roda viva de tentar salvar estes meus filhos, de fazer o que eles precisavam fazer. E isto estava me causando um adoecimento. Quando eu conheci o programa e responsabilizei a eles sobre esta questão e comecei a cuidar de mim mesmo, a dar a mim mesmo mais tempo de lazer, de oração, porque a espiritualidade é algo muito importante na vida do dependente, do codependente, começou a haver uma mudança na família, uma mudança na forma de como a família estava vivendo. Você tocou em 2 assuntos que me chamam muita atenção. A primeira é lembrar que muita gente se sente incapaz de vencer. O codependente se sente incapaz de mudar, de trocar de vida ou de levar o dependente junto com ele para um caminho diferente do que eles estão levando agora. E a segunda são outras questões intercorrentes nessa fase de se sentir incapaz. Como é que a gente faz uma pessoa que se sente incapaz de deixar de ser codependente chegar a um grupo como o Amor Exigente? Acho que travou. Luiz? O Luiz, o link do Luiz caiu, se ele puder entrar de novo no mesmo link, estamos esperando, porque travou. Pode entrar, Luiz, que nós continuamos daqui. Estamos aguardando, enquanto isso, eu queria ir falando para vocês que essas informações são de suma importância. Algumas falas do Luiz me deixaram muito emocionadas. Quando ele disse que nós aqui hoje podemos, pelo menos, salvar uma pessoa, isso me deixou, assim, muito, muito feliz, emocionada. Cheguei lá com lágrimas, contendo as lágrimas nos olhos, porque ajudar uma pessoa é salvar uma pessoa, ajudar uma família é salvar muitas pessoas. E esse grupo faz isso. É demais. Eu vou querer que o Luiz volte, por favor, Luiz. Alguém pode avisá-lo que ele pode clicar no mesmo link que nós estávamos? É um assunto tão importante, tão sério. Uma família começar a cuidar de si e não mais ir atrás só das coisas que o dependente está obrigando, está levando a fazer. Um pai e uma mãe começarem a cuidar do seu próprio lazer, da sua saúde e levar o dependente atrás dele, num novo caminho. Aqui a Fátima Chagas diz uma coisa super bonita, olha,
As famílias do adicto precisam de amor exigente, precisam mesmo. Eu estou vendo isso aqui. Vamos lá, vamos ver se ele consegue entrar. Alguém que tem o contato do Luiz, eu já mandei o link para ele entrar. Reentrar, na verdade, desculpem. É que nesses tempos de muito uso de internet, também a gente fica com ela um pouco estremecida, né? Muito exigida para pouca resposta das operadoras. Ah, pode ser um problema de conexão, sim, Cristina. Oh, obrigada, Fátima Chaves, já avisou para ele. Muito, muito obrigada. Olha lá, a Maria Tereza está dizendo que muitas vezes o uso de substância é um grito de socorro pedindo ajuda. Olha só, é verdade. Vamos olhar sob esse prisma. Quantos problemas as pessoas não sabem enfrentar e acham que nas drogas, na dependência química, elas vão preencher um espaço que não é isso que resolve. Preencher um espaço que precisa ser preenchido por si próprio. Como o Luiz falou, mudar de dentro para fora, mudar você mesmo para mudar o ambiente em volta, para mudar as coisas, para mudar a vida. Vamos saber agora se o Luiz consegue. Opa, já escutei ele chegando aqui. Oba! Oba! Travou! Desculpe, minha amiga. Deixa eu lhe contar. No Amor Exigente, nós aprendemos a ser muito honestos. Então, eu vou lhe contar o que aconteceu. Acabou a carga do meu celular. Ah, faz Mas parte agora, do mundo novo. sabe como é que é? Nós temos um outro princípio que diz assim: eu sou apenas gente e os meus recursos são limitados. Mas o meu amor é muito grande por esta causa, e rapidinho aqui eu já arrumei um outro celular e estou aqui de volta com vocês para falar deste programa, Rafaela, que realmente salva vidas, que é extraordinário, que você que não conhece ainda precisa vir conhecer. Mas eu vi que tem muita gente que está participando que são já voluntários do Amor Exigente. Sim. E Então, essa família até na sua ausência, eu li algumas informações que eles nos já ajudaram já a passar para quem está nos assistindo. Olha que legal. Eu estou vendo isso também muita gente bacana que é super dedicada a causas voluntárias de outras áreas também nos assistindo. Porque voluntário é voluntário. Quando ele gosta de ser, ele se interessa pelas outras causas também, né? Isto mesmo. E sabe, trabalhar em rede é muito importante. O Amor Exigente deseja trabalhar em rede. O Amor Exigente deseja ter parcerias importantes, porque às vezes as famílias não. Só o grupo de apoio não dá conta de ajudar a família. Às vezes ela precisa, por exemplo, o Amor Exigente precisa ter um contato com advogados, com pessoas que trabalhem no serviço público, com médicos, com psicólogos, porque o caso às vezes é complexo e precisa se trabalhar vários aspectos, não é? No início você falou de compulsões, de adições em vários extremos da vida, sexuais, de compra, obsessivas, outras obsessões. Ao longo da vida e na minha militância como advogada, eu já me deparei com pessoas que tinham esses diversos problemas reunidos num único ser. Uma obsessão pelo marido ou pela esposa que não podia falar alô no telefone para a própria mãe, porque já virava um problemão, a ponto de desligar o telefone, era assim, pegar o aparelho, desligar. Já ouvi falar em compulsão por compra, gritaria e violência. E eu queria perguntar
se esses adictos, eles estão intimamente relacionados ou não com a violência familiar, a violência intrafamiliar. Se isso também a gente pode ter esse apoio, porque as famílias às vezes ficam sem ver. Não estou falando só de violência contra a mulher, não. Tem a violência contra o idoso, a violência contra o filho. As pessoas que estão doentes, elas não têm uma medida do que é filho, do que é avó, do que é idoso, na minha percepção. Mas não sou nenhuma mister no assunto, não. Estou perguntando aos mestres. Nós também somos leigos, e o Amor Exigente tem princípios éticos também, e o deste mês de agosto diz que o caráter do grupo de Amor Exigente é leigo e voluntário. Nós somos leigos, por isso que eu disse da importância das parcerias, como, por exemplo, ter parceria com um advogado, com um psicólogo, com um psiquiatra, enfim. Não indicamos nenhum profissional, mas, muitas vezes, cada um de nós troca a experiência que já teve em relação a algum outro tratamento profissional. Você me falou sobre essa questão das adicções e de outras questões, como a violência doméstica. E muitas vezes a violência não vem só pela parte do dependente químico, mas às vezes a própria família, o pai, por exemplo, desesperado, acaba agredindo o dependente químico, achando que com isso ele vai conseguir alguma coisa. É tudo um adoecimento muito grande, e isso tudo faz parte da família disfuncional, da família codependente. E o Amor Exigente busca, através de ações pontuais, ajudar pessoas com características semelhantes. Então, por exemplo, nós temos o grupo do Sempre é Tempo, onde os idosos se reúnem para trabalhar os princípios básicos e éticos do amor exigente e para trocar experiências entre si. Nós temos os grupos de cônjuges, que são esposos ou esposas de dependentes químicos, e nestes grupos, isso que você acabou de dizer, de família, de pessoas que amam demais e que não permitem que o outro viva a sua própria vida, isso é trabalhado, porque muitas vezes o codependente, ele tem uma ânsia tão grande de salvar o outro, ele tem um amor incondicional tão grande pelo outro, que ele acaba sendo inconveniente, ele acaba se tornando um detetive, ele acaba ficando o tempo inteiro atrás do outro, e com isso ele esquece de viver, ele esquece de ter qualidade de vida, ele esquece de ter autoestima, que é o amor incondicional que nós devemos ter por nós mesmos, primeiramente. Então, o Amor Exigente está preparado, Rafaela, para acolher todas as pessoas. O Amor Exigente é para todos. É para a criança também, nós temos o Amor Exigentinho. É para receber os filhos do dependente químico, para que eles entendam um pouco deste processo que acontece na sua família. Nós temos as ações de sobriedade com o Amor Exigente, que acolhem o dependente químico. Não é só a família que o Amor Exigente acolhe o dependente químico também em salas de sobriedade com o Amor Exigente. Então, são muitas as ações, elas todas estão descritas no nosso site, e para qualquer pessoa o Amor Exigente é importante. Aí eu posso... A Paloma Leão está fazendo uma pergunta que eu acho de extrema importância, que é Paloma Leão, se eu acertei bem. Para falar da internação compulsória, quando decidir? Por que decidir? Por que essa possibilidade? Então, vejam, tem várias internações e a compulsória é uma delas. Tem a voluntária, a internação voluntária, que acontece em comunidades terapêuticas, como a do Padre Haroldo. Há a internação involuntária, onde a família resolve levar involuntariamente o dependente químico ao tratamento. E há esta internação que foi mencionada aí, que é compulsória. Esta necessita de que um juiz determine que aquela pessoa está correndo risco de vida ou colocando outras pessoas em risco de vida. Então, ela precisa ser afastada do convívio social e, independente da vontade dela e da vontade da família dela, por uma ordem judicial,
acontece esta internação compulsória. Então, essa internação, agora eu vou ser um pouquinho técnica, me perdoe, por ela favor, precisa ser bastante respaldada, porque um advogado, seja ele público, da Defensoria Pública, um advogado privado, precisa levar ao juiz todos os documentos, todos os relatos, e esse encaminhamento pode ser ajudado pelo amor exigente, falando, você tem que procurar primeiro um psicólogo, um psiquiatra, que resolva, que descreva a situação, um advogado competente, vai para o Ministério Público, enfim. Só nesses casos é o que o judiciário dá essa autorização da internação compulsória. Nós estamos aqui, Luiz, com uma pessoa que eu gosto muito, a Maria Rosa, que é profissional da área terapêutica, não sei se estou falando certo, Rosa, mas ela está informando aqui que o codependente, às vezes, é mais difícil que o próprio dependente. Como é que a gente faz? Mas tem tanta pergunta. Eu, respondendo a Rosa, ela tem toda a razão. Na maioria das vezes, sim, o codependente, ele é mais difícil do que o dependente. Mesmo porque o dependente, ele é um doente. E o codependente, ele está adoecido com a doença do outro. Sabe, o dependente químico, ele usa droga e ele se acalma com a droga ou ele resolve o problema dele com a droga. O codependente usa o dependente químico como a sua droga. Olha que loucura. Que difícil. Então, muitas vezes, sim, Rosa, o codependente precisa até mais de tratamento do que o próprio dependente químico. A Carlinda diz que está tirando muitas dúvidas com você agora, hein? Ah, Carlinda, que bom, que bom. Nós todos estamos aprendendo juntos aí. A Rafaela acabou de nos ensinar como é que deve as iniciativas que a família que devem ocorrer para uma internação compulsória. Ficou um pouco ainda sem responder se a internação compulsória resolve ou a involuntária resolve. Não sei. Sim e não. Depende da pessoa. Depende da prontidão da pessoa. Porém, se o dependente químico está correndo risco de vida ou colocando a sua família em risco de vida, é muito importante que ele seja internado. Porque há uma chance de que, a partir daí, ele caia na realidade de que ele precisa do tratamento. O tratamento do dependente químico é para o resto da vida, viu, Rafaela? Não é só internar compulsoriamente, ou voluntariamente, ou involuntariamente, depois de 6 meses ele está curado. Não. A dependência química é para o resto, deve ter um tratamento para o resto da vida, assim como a codependência também. Eu penso que deve ser encarada como uma doença crônica, tal qual doença crônica. Ela o colesterol, a diabetes, enfim, uma doença que vai te acompanhar. Exatamente. É uma doença crônica, progressiva e fatal, e ela é uma doença multifatorial. Ela é biopsico, social e espiritual. Então, ela é muito complexa. Informação. Voltamos lá na primeira palavra da nossa Aquela live. Aquela que eu gosto, né? Sem informação, não dá para saber, olha quantos conceitos nós estamos tendo aqui. O que é codependência, o que é dependência, que é uma doença crônica, que é uma doença com características biológicas, psicológicas, sociais e espirituais. O Amor Exigente trabalha a espiritualidade pluralista, ou seja, nós acolhemos pessoas... Eu queria muito chegar nesse assunto da espiritualidade. Ai, que bom. Eu penso, particularmente, eu sou suspeito em falar, mas eu penso que espiritualidade, não há recuperação de dependência química e de codependência sem espiritualidade. Porque o dependente químico, ele perde totalmente o contato com o outro e o contato com o transcendente. E a família também. Então, é necessário que haja esse resgate do contato com o transcendente. Sabe, no grupo de anônimos... Luiz, sempre, e eu gostaria da sua opinião, que muitas das coisas que estão sofrendo e reclamando na cidade hoje
é o excesso de pessoas em situação de vulnerabilidade, muitos deles dependentes químicos. A quantidade de dependentes químicos que nós temos na cidade hoje é muito grande nas ruas, em situação de miserabilidade. E eu sempre vejo na espiritualidade, e aí eu vou ser bem aberta, bem ampla, qualquer religião, qualquer aproximação com a espiritualidade consegue tocar os dependentes. Eu vejo tanta recuperação através da espiritualidade, aí vem os donos dos mimimis e das crises de discussão, e vão dizer assim, mas a pessoa vai ficar numa religião, vai ficar tapada, não faz mal, aquela espiritualidade já salvou uma vida. Não importa qual é o vínculo religioso que ele vai ter, mas se aquela espiritualidade o trazer para a realidade, voltar para a família e resolver um problema da dependência, eu já fiquei feliz. Pode ser uma religião que eu não conheço, pode ser uma coisa que eu nunca ouvi falar, pode ser algo que me agrade, não faz mal. É sem preconceito, a espiritualidade sem preconceito, é isso que eu queria dizer. E o amor exigente traduz tudo isso que você falou por pluralismo. Pluralismo de uso, não é? O amor exigente tem essa espiritualidade pluralista. Mas cada pessoa é incentivada a buscar esta espiritualidade. Às vezes nem precisa ser uma religião, viu, Rafaela? O próprio trabalho voluntário é uma espiritualidade, é quando você vai dar para o outro alguma coisa de dentro de si, você vai fazer o bem, você vai ser bom. Isso é muito importante para o dependente químico e para a família do codependente químico. De fato, é uma doença crônica, e eu vi um comentário aí agora no chat, que é importante que se diga que ela é incurável, mas que ela é tratável, porque as doenças crônicas também assim o são, como a diabetes. Diabetes é para sempre, é incurável, mas ela pode ser tratável e a pessoa pode ter uma boa qualidade de vida. As pessoas que estão na rua hoje, elas estão por dependência química e também estão por doenças psiquiátricas. E é muito importante que tudo isso seja visto como um todo para que se busque a solução deste problema. Por isso que eu falei da importância das parcerias, porque há a questão da comorbidade, olha, mais uma palavrona que aparece aqui agora. A comorbidade são doenças paralelas à dependência química. A dependência química é uma doença, mas às vezes ela surge por causa da depressão, ela surge por causa da esquizofrenia, ela surge por causa do transtorno bipolar de humor, ela surge, enfim, por alguma outra doença pré-existente e que vai levar à dependência química. Ou, muitas vezes, a dependência surge como doença principal e vai trazer uma comorbidade, que são algumas dessas que eu acabei de mencionar. Então, é muito complexo, por isso que nós precisamos, muitas vezes, encaminhar o dependente químico para o psiquiatra, para o psicólogo. Mas o grupo de apoio é fundamental, porque ele dá essas dicas, não é? Ao você fazer a partilha e o grupo se achar impotente para ajudá-lo, alguém vai dizer, é importante que você vá buscar um tratamento, vá buscar um diagnóstico, para que isso tudo comece a se desenrolar, não é? É como um novelo de linha emaranhado, precisa puxar o fio e vagarosamente sendo tecida uma nova família, um novo ser que sai dali, às vezes melhor do que qualquer outra pessoa antes de ter enfrentado a dependência química. Tentei pegar algumas conclusões para o pessoal buscar essas ajudas. Então, uma das fontes principais é mudar a si mesmo para mudar em volta. Isso é também entender que a culpa, você não tem que assumir a culpa do mundo, a culpa de nada que aconteceu na sua família. Isso passa por tirar essa meia-culpa dos erros dos meus parentes, dos meus filhos, do meu irmão, do meu pai. Isso é difícil de fazer? Sozinho é impossível,
Mas você, Rafaela, você é uma estudiosa de amor exigente, não é? Porque você acabou de citar o quinto princípio básico do amor exigente, que é a culpa torna as pessoas imobilizadas. E é preciso que se varra a culpa para fora de si, o sentimento de culpa ou colocar a culpa sobre outras pessoas. Há outras coisas que imobilizam a pessoa, o medo também. E se eu tomar uma atitude e eu prejudicar essa pessoa, o dependente químico? Não. O amor exigente joga a culpa fora, joga o medo fora. E quando eu disse que às vezes sozinho é muito difícil, porque você muitas vezes está se sentindo culpado e não está percebendo que você está se sentindo culpado. Então, por isso que são importantes as partilhas e os retornos. Porque quando você dá uma fala... Eu penso que toda decisão sozinha é difícil, não é? Exatamente. Não fique só. Sozinhos estamos perdidos, em grupo encontramos a nossa força. Esse é um outro lema que eu gosto do amor exigente. E o lema principal nós não falamos ainda, está no finzinho da nossa live, não é, Rafaela? Mas o lema mais bonito do amor exigente diz assim: eu te amo, mas não aceito o que você está fazendo de errado. Isso é muito importante. O dependente químico precisa ser amado, ele precisa ser muito acarinhado, acolhido, mas isto não quer dizer que a gente facilite que ele continue usando. Então, digo, eu te amo, mas não aceito o que você está fazendo de errado. Porque o que eu não aceito é o erro, é a doença, mas o que eu continuo aceitando é o indivíduo, que precisa ser respeitado absolutamente dentro da sua dignidade, não é? Todos nós somos dignos e precisamos ser respeitados nessa dignidade. Este é o primeiro princípio ético do amor exigente. Nossa, isso é maravilhoso. Eu queria agradecer muito nesses minutinhos que nos sobram a você, a toda essa sua disponibilidade de nos trazer e deixar aqui gravado, porque essa live vai ficar no Facebook, todas essas informações para as pessoas que querem saber, para os que precisam, para os que vão comentar com o terceiro, que chega alguém, é essa corrente que nos ajuda. A segunda coisa, eu queria muito agradecer a uma pessoa muito especial que está aqui nos acompanhando, que é a Gilza. A Gilza que me trouxe até o amor exigente, que me contou as maravilhas que são e que te indicou como contato. E, por último, agradecer, homenagear todos os voluntários. Nós vamos ter o Dia do Voluntário. Todos os voluntários merecem, porque é doar um pouco de si para qualquer causa, e para uma causa tão grande, é algo que não tem como agradecer mais do que, a não ser honrar e homenagear essas pessoas. Porque o voluntariado é mais exigente, fazendo a brincadeira do trocadilho. Você tem que largar um pouco dos seus afazeres, tem que se doar, tem que fazer alguma coisa maior, às vezes é um horário difícil. Todo voluntariado tem que enfrentar horários difíceis, problemas de casa que tem que resolver, problemas pessoais, problemas do trabalho, mas ele está lá. Ele se doa além disso. Parabéns, homenageados ficam todos os voluntários. A palavra final é sua, Luiz. Eu faço minhas suas palavras também, agradecendo a Gilza, agradecendo a todos os voluntários que estão aqui nos acompanhando, e a você que nunca tinha ouvido dizer o que é amor exigente. Acabou de chegar em seu colo um grande tesouro. Mesmo que você não tenha um problema de dependência química na sua vida, o Amor Exigente é um programa de qualidade de vida. É para você tomar atitudes, é para você se tornar uma pessoa melhor, mais assertiva, mais disciplinada, mais cooperativa consigo mesmo e com os outros. Então, venha nos conhecer. O nosso site é o amorexigente.org.br. As nossas reuniões virtuais nacionais estão lá linkadas
no amoresigente.org.br/online. E se você quiser um contato mais pessoal, fale pelo WhatsApp da Federação de Amor Exigente. Cláudia Cristina vai lhe atender com todo o amor e carinho que lhe é característico, e é o 19 2519 6555. E a você, Rafaela, que abriu este espaço, que é, de fato, uma pessoa reconhecidamente envolvida com a responsabilidade social, que está fazendo algo pela sua cidade, pelos seus parceiros, pelos seus iguais, por outras pessoas. Então, parabéns por você ter tomado essa iniciativa e gratidão por ter aberto, através da Gilza, um espaço para o amor exigente na sua live. E me tornei embaixadora desse maravilhoso amor exigente, pode ter certeza. Bom, gratidão e desculpa ter caído a minha conexão naquele momento. Faz parte de estar ao vivo. Luiz, um abraço, gente. Boa reunião. Bacaninha, hein? Como é que é a história? Essa moça Rafaela tem um grupo, amor, uma organização, é?